Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Por gentileza, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez. Agradeço ao pastor Júnior pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui na IBM do Geisel, nesse culto público, adorando a Deus, sendo grato a Deus pelas mães, né? Eu desejo a todas as mães que Deus continue abençoando todas vocês. Capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Vamos esperar os irmãos encontrarem, né? Para que possamos acompanhar a leitura do texto. Amém? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Meus amados irmãos, a igreja em Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo saiu de Antioquia da Síria, foi para Tarso na Cilícia, depois foi para Derbe, Listra, Icônio, Troade, Filipos, que era uma província romana, depois foi para Anfípolis, depois chega em Tessalônica, capital da Macedônia, e ali ele prega o evangelho, e Deus confirma a pregação com poder, e a Bíblia diz que judeus creram, não muitos. Atos capítulo 17, essas informações estão lá. Muitos gregos gentios creram, mulheres creram, e ali se fundou uma igreja. Paulo precisou apenas de 3 semanas para fundar uma igreja. 3 semanas. 3 semanas. E ele teve que sair às pressas para Bereia, porque os judeus invejosos, eles levantaram ali uma perseguição contra Paulo. Nessa segunda viagem missionária, ele não está mais com Barnabé, ele está com Silas, e a partir da cidade de Listra,
Timóteo é adicionado a essa comitiva, ele tem que sair dali às pressas por causa de perseguição. Mas ficou fundada ali uma igreja. Depois Paulo vai para Bereia, depois Paulo vai para Atenas, capital da Grécia, e ele fica com o coração partido, por ter passado pouco tempo ali em Tessalônica, e isso afligia o apóstolo, porque aqueles irmãos que ficaram ali, ficaram sob perseguição, porque a mensagem do apóstolo era que Jesus é o único rei, e isto contrariava o imperador de Roma. Roma não aceitava isso, e aqueles irmãos ficaram sob perseguição. E Paulo diz a Timóteo: volte lá em Tessalônica e veja o estado daqueles irmãos, veja como eles estão vivendo, veja se eles não sucumbiram à perseguição, veja como está a fé deles, o ânimo deles. E Timóteo vai lá com muito cuidado, e depois volta a encontrar Paulo, agora já em Corinto, e entrega um relatório para o apóstolo Paulo. Tessalonicenses capítulo 3, olha o que é que está escrito aí: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, nós lemos o 4, agora nós estamos no 3, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e amor, contou-nos como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, pois agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Timóteo chegou para Paulo e disse assim: acalma teu coração, te consola, porque aqueles irmãos não sucumbiram à perseguição. Os irmãos estão firmes, os irmãos estão constantes, os irmãos estão abundantes na obra do Senhor. Só que, meus amados irmãos, 3 semanas dá para ensinar tudo sobre o Evangelho? Não. 3 semanas não dá. Em 3 semanas, Paulo conseguiu pincelar todas as doutrinas fundamentais da fé, mas não se aprofundar a ponto de dirimir as dúvidas que pudessem acontecer. Só que quando Paulo saiu dali, muita gente levantou questões sobre a segunda vinda de Jesus, e começaram a derreter o coração daqueles irmãos, tipo, essa perseguição que vocês estão sofrendo, que estão a sofrer, isso aí já é a grande tribulação. Isso é a ira de Deus que está caindo sobre vós, e vocês agora são receptores da ira de Deus. Imagina, você salvo em Cristo Jesus, você crendo piamente que todos os seus pecados estão perdoados, que você foi chamado para a esperança da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 5,
Agora surge uma notícia no meio deles que eles estão sendo alvos da ira de Deus. E o que Paulo diz? Amados irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis que é o dia do Senhor, que é o dia da ira, que é o dia da vingança, como disse o profeta Abacuque, virá como um ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aí ele coloca uma conjunção adversativa. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação em Jesus Cristo. Ele quis dizer, vocês são diferentes. O mundo, a expectativa do mundo é a ira de Deus, é a destruição, essa é a única expectativa do mundo. Mas para nós que somos a igreja do Senhor, não. Vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. E aqui eu já deixo uma observação: a igreja não está esperando um Jesus como ladrão, a igreja espera um noivo. Nós não estamos esperando um ladrão, nós estamos esperando um noivo. Mas outra dúvida dos Tessalonicenses era bacana. Mas os nossos irmãos que morreram em decorrência da perseguição, ou não? Será que a morte pode impor algum prejuízo ao salvo em Cristo Jesus? Então eles pensavam que quem morreu por ocasião da vinda de Jesus ficaria em segundo plano, seria um crente de segunda categoria. E nos versículos que nós lemos, Paulo vai justamente tirar essa dúvida e responder essa questão. E aí eu lanço essa pergunta aqui para nós hoje, no Dia das Mães. Tem pessoas aqui que já perderam as suas mães. A pergunta que eu faço para vocês: será que a morte, esse inimigo tão implacável, cruel, que não respeita nacionalidade, que não respeita status, que não respeita cor da pele, que não respeita posição social, você pode ter casa no Alphaville, você pode ter muito dinheiro na conta, mas vai morrer. Vai morrer. Será que este inimigo implacável pode imprimir e pôr alguma desvantagem ao crente em Cristo Jesus? Vamos ver o apóstolo Paulo respondendo aqui. Capítulo 4, versículo 13. Primeiro Paulo começa assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo diz: eu como pastor de vocês, não quero que vocês sejam ignorantes. Nós entendemos ignorância de duas maneiras: o sentido denotativo, que está no dicionário. Ignorância significa falta de conhecimento. E às vezes o sentido conotativo que a gente dá para uma pessoa bruta, o cara é ignorante. O sentido de ignorância aqui é falta de conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento doutrinário. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Um pastor, um bom ensinador, alguém comprometido com a palavra de Deus, quer que o seu rebanho
quer que os seus discípulos tenham conhecimento doutrinário, porque a falta de conhecimento doutrinário pode trazer tristeza, perturbação, incômodo, ansiedade, pânico. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que a salvação é algo descartável. Você ganha salvação de manhã, perde no almoço, ganha de tarde, perde de noite. Se acordou mal-humorado, perdi a salvação e fica louco nesse: meu Deus, agora sou salvo, agora não sou, agora sou salvo, agora não sou. Quando nós olhamos para a Bíblia, o conhecimento bíblico nos diz que salvação não é um copo descartável. Aquele que eu tomo pelas mãos, nem o diabo arrebata. Nem o diabo arrebata. O Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, e ninguém as tira das minhas mãos. Quem está debaixo da proteção de Deus não pode ser atingido, não pode ser alcançado, nem o diabo, nem os demônios, nem os homens, nem os governos, nem a política, nem o governo de esquerda, nem o socialismo, nem o capitalismo, nada. Nós estamos guardados. Estamos ou não estamos? Estamos guardados. Mas a falta, eu só estou dando um exemplo, eu não estou fugindo do texto, que a falta de conhecimento nos traz tristeza e perturbação, angústia, ansiedade. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não sejais como os demais que não têm esperança. Aqui ele fala em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos irmãos. Se lembra lá? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Tem dois grupos aqui. Primeiro é o grupo dos irmãos, e o segundo grupo ele classifica e denomina como os demais que não têm esperança. Só existem dois grupos aqui na terra: os irmãos e aqueles que não têm esperança. Quem já foi a algum velório aqui de quem não é salvo em Cristo Jesus? Ah, por quê? E não sei o quê, porque isso aconteceu, era tão novo, Deus não era para ter acontecido isso, e não sei o quê, e reclama de Deus, e bota a culpa em Deus, e não sei o quê. Por quê? Porque os demais não têm esperança. Mas já fosse aqui num velório de quem é salvo em Cristo Jesus, tem choro? Tem, isso é normal, é natural, que sintamos a falta. Mas em um salvo, o que é que se comenta? Está com o Senhor. Aí outro passa e diz: em breve nos encontraremos. Outro passa e faz assim: até mais. Por quê? Porque nós somos o povo da esperança. Não existe esperança no mundo. O que é? Não, a nossa esperança vai ser colocada em um candidato de direita. Vai ser um verdadeiro Messias. Não. A nossa esperança vai ser quando o Brasil for uma nação majoritariamente evangélica, quando os políticos forem não sei o quê, quando a nossa economia for totalmente capitalista, quando não sei o quê. Não! A nossa esperança não é um sistema político, a nossa esperança não é um sistema filosófico, a nossa esperança não é um governo, a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança não está sepultada, a nossa esperança não pode ser visitada os seus restos mortais, a nossa esperança está viva, e nós somos o povo da esperança. Tem algum psicólogo aqui? Oh, o pastor é psicólogo, ó. O Brasil, segundo pesquisa, e ele sabe melhor do que eu, foi considerado o país mais ansioso do mundo.
Por diversos contextos e condições e papapá. Mas dentre este povão que está ansioso no Brasil, muitos crentes estão ansiosos, estão vivendo estrangulados, estão perturbados. Por quê? Eu não estou falando de uma ansiedade desenvolvida por uma questão orgânica, química, biológica. Não, eu não sou imprudente para estar falando isso. Cada caso é um caso. Eu estou falando de pessoas que suas taxas estão todas em dias, as suas taxas estão todas em dias, tem saúde igual um leão, mas não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue descansar. Eu pergunto a vocês: nós somos ou não somos o povo da esperança? Para que não sejais como os demais que não têm. O mundo não tem a mensagem que nós temos, e não vamos esperar que o mundo traga essa mensagem no final do ano da Globo. Um novo dia, um novo tempo. Não, o nosso dever é levar para essa nação, para essa cidade e dizer assim: nós somos o único povo que temos uma mensagem de esperança para João Pessoa, para Paraíba, para o Brasil. Por quê? Ele diz assim, versículo 14: só que tem muitos grupos que têm esperança aí, tem ou não tem? As testemunhas de Jeová, tem ou não tem esperança? Os mormons, tem ou não tem esperança? Os espíritas, tem ou não tem esperança de um dia reencarnar, ainda que seja num rinoceronte? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mas o que é que difere a nossa esperança da desses grupos? O que é que difere? O que é que faz com que você não seja mais um nesse panteão de religiões? Já passou pela sua cabeça: meu Deus, será que eu não estou perdendo meu tempo aqui na IBM, sentado aqui, com esse negócio de crente, com esse negócio de fé cristã? Será que eu não sou mais um? O que é que me indifere do budista, do kardecista? O que é que me difere? Aí Paulo vai dizer: não é ter esperança na esperança, não é ter esperança como uma alternativa de vida. Ele vai dizer qual é a base da nossa esperança. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem crê aqui que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê nisso? Então aqui está a base sólida da nossa esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Esta é a base da nossa esperança, e é uma base sólida. A base da nossa esperança é Cristo Jesus. É o que fez Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31, dizer assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que o cristão não tem inimigo, mas não tem o inimigo que tem a capacidade de nos vencer. Inimigo nós temos o diabo, nós temos todos os demônios, homens, governo, sistemas políticos, mas nenhum com a capacidade para nos vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que, o que é que Paulo busca? O que é que Paulo busca? A base, para a esperança não ser uma esperança vazia. Ele busca a base, porque que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aí ele pergunta: como não nos dará com Cristo todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e nesse exato momento intercede por nós. Veja que a base do apóstolo é a vida, é a morte, é a ressurreição, é a ascensão e a intercessão de Jesus Cristo pela igreja. Tudo depende de quem? Tudo depende de Jesus, não depende da força do nosso braço, da nossa carne, tudo depende de Jesus. E ele diz: quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a nudez, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas volta, a base da nossa esperança é quem? Cristo Jesus. Cristo. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo vão o quê? Vão ressuscitar. Aí ele diz assim: dizemos isto pela palavra do Senhor. 2 pontos. O que é que Paulo está dizendo? Isso aqui não é consolação de pregador que quer animar a plateia, não. O que eu estou falando para vocês, eu ouvi de quem? Do Senhor. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que? Agora segura. Qual era a questão? Qual era a questão? Será que a morte pode impor alguma desvantagem sobre um salvo em Cristo Jesus? O que era que os tessalonicenses estavam pensando? Os nossos irmãos que morreram ficarão em segundo plano, serão crentes de segunda categoria, sofrerão algum tipo de desvantagem no dia da vinda de Jesus? Aí Paulo diz assim: eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, não levaremos vantagem alguma sobre os que morreram em Cristo. Por quê? Porque o mesmo Senhor não é um anjo, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz: nós não levaremos vantagens e eles ressuscitarão primeiro. Então a morte não tem condições de colocar nenhum dano ao salvo em Cristo Jesus. E ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu. Ele usa uma palavra aqui chamada de quê? Brado. Brado é um termo tirado do mundo militar. Brado era quando o comandante dava uma ordem e toda a tropa tinha que obedecer. Ele pega emprestado esse termo e diz que na vinda de Jesus, Jesus vai dar um brado. Agora, um brado. Agora pega um crente aí que foi cremado. E pegaram as cinzas desse crente e lançaram no Oceano Pacífico. Será que ele vai ressuscitar desse jeito? Eu digo uma coisa para vocês: pode pegar cinzas de um salvo, as cinzas de um salvo, pode subir num foguete, pode chegar lá no espaço e pode soltar, e essas cinzas se espalharem por aproximadamente 94 bilhões de anos-luz de extensão. Digamos que uma partícula vá lá para uma ponta do universo, e depois de 94 bilhões de anos-luz de extensão, a outra partícula vá para a outra ponta do universo. Quando Jesus vier, que ele der um brado, que é uma ordem,
aonde estiver uma partícula desse salvo espalhada do universo, elas receberão a ordem daquele que fala com o mar e ele escuta, daquele que fala com o vento e ele escuta, daquele que fala com a morte e ela tem que ouvir. Essas partículas ouvirão, se juntarão, e esse crente há de ressuscitar pelo poder de Deus, porque ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que está marcado o dia em que nós iremos ver novamente os nossos irmãos que partiram, porque a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. Ele não mente, Ele não engana, Ele é verdadeiro, e o que Ele vai cumprir. Então a morte, meu irmão, a morte não pode impor desvantagem alguma sobre o salvo em Cristo Jesus. Diga amém. Depois nós, Paulo diz, depois nós, gente que estiver vivo, que acha que vai levar alguma vantagem, depois nós, a gente vai ficar para depois. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um dia eu preguei sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento. Aí o irmão disse: rapaz, você precisa pregar uma mensagem de consolação. Como é? Essas mensagens sobre a vinda de Jesus, tal, Apocalipse, precisa pregar uma mensagem de consolação. Não estou entendendo, irmão. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: como é que Paulo consola os crentes de Tessalônica? Com palavras de autoajuda, com palavras motivacionais, com palestras de coach? Não, ele consola com as verdades essenciais do Evangelho, essas verdades que são a base da nossa fé. Ele diz: nós somos o povo da esperança. Ele diz: a morte não pode impor dano algum sobre o salvo em Cristo Jesus, porque nós cremos que Jesus morreu, e cremos que Jesus ressuscitou, e Jesus é a primícia. E se nós não acreditarmos na ressurreição, Paulo disse, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A morte não consegue colocar um fim na nossa vida, porque a nossa vida quem deu foi Deus. Eu me lembro agora, Júnior, não é? Pastor Júnior, de João Crisóstomo, pregador conhecido como Boca de Ouro, lá no quarto século. Ele foi levado à presença do imperador, e o imperador disse assim: João, eu vou lhe desterrar, vou tirar você da sua terra. Ele disse: não podes fazer isso comigo, imperador, porque o mundo é a casa do meu pai. Se você me levar para o Japão, eu estou lá, só para a gente entender. Se você me levar para o Japão, eu vou estar em casa. Se você me levar para a Lua, foi Deus que criou, eu vou estar em casa. Se você me levar para Júpiter, eu vou estar em casa. Para Plutão, eu vou estar em casa. O imperador olhou assim e disse: então eu vou lhe matar. Ele disse: me matar você não pode. Você pode até fazer meu corpo tombar, mas Cristo, que é a minha vida, no dia da sua vinda, quando Ele se manifestar, eu me manifestarei juntamente com Ele em glória, e ressuscitarei. Aí o imperador foi ficando irado e disse: então eu vou tirar tudo que você tem, suas riquezas, propriedades, sua casa. Ele disse: isso também não pode, porque meu tesouro está no céu.
e as minhas riquezas estão dentro de mim. O ladrão não rouba, o ferrugem, a traça, ninguém vai lá. Não é ligado ao câmbio. Se a bolsa cair, lá não vai cair. Se acontecer uma guerra, se o preço do dólar subir, se o barril do petróleo subir, não. Lá ninguém vai. Lá ninguém pega. Então já sei. Eu vou te isolar numa ilha, longe dos teus amigos, familiares, irmãos, e você vai morrer de solidão. Ele olhou para o imperador e disse: só arrogante imperador, tu não podes me fazer mal algum, porque ainda que meu pai, ainda que minha mãe, ainda que os meus irmãos, ainda que os meus vizinhos me abandonem, eu estou debaixo de uma promessa. E meu amigo divino disse assim: eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. Eu vim dizer uma coisa para você: nós somos o povo da esperança. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, não importa quem vai assumir o governo daqui para frente. Eu tenho que ser um cidadão, tenho que exercer a minha cidadania, mas não importa. Nós estamos fundamentados sobre uma sólida rocha. Ele é a pedra fundamental de esquina. Ele é Jesus. Não importa o que aconteça, nem a morte, nem o desemprego, nem a doença, nem a Covid, nem algum outro vírus que possa surgir, nada consegue abalar a nossa esperança. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você hoje, domingo, para encerrar o culto na hora certa. Por que você vive tão ansioso, se você é o povo da esperança? Quem crê aqui que Deus está no controle do universo? Quem crê aqui que não existe 1 milímetro no universo onde Deus não possa dizer que é meu? Quem crê aqui que nada vai faltar porque o Senhor é meu pastor? Quem crê aqui que ainda que todas as portas se fechem, Apocalipse capítulo 4, haverá sempre uma porta aberta no céu. Haverá sempre uma porta aberta no céu. E a mensagem da vinda de Jesus não é para aterrorizar a igreja. A mensagem de Apocalipse não é para aterrorizar a igreja. A mensagem de Apocalipse é para consolar. É para dizer para um homem que está chorando, que olhou para um livro selado com 7 selos, que não viu nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra alguém digno de abrir, nem de olhar para ele. E o ancião disse assim: não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá, que foi morto e que ressuscitou, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A história está na sua mão. Eu convido você, crente gosta de comer, gosta ou não gosta? Muita gente aqui vai lanchar, vai fazer sua refeição. Eu convido você hoje, não de maneira irresponsável, salvo as pessoas que têm problema de insônia, não, mas até você que tem problema de insônia, eu tenho uma mensagem para você: durma hoje. Você que não anda dormindo, você que anda com sudorese, taquicardia, você que anda roendo as unhas, você que anda suando no ar-condicionado, você que anda, hein? Você que não consegue deitar essa cabeça abençoada no travesseiro e dormir, eu convido você hoje, crê nisso aqui, e dormir hoje a noite todinha. Por quê? Porque você está debaixo de promessa. Você está sobre um sólido fundamento. Amém? Eu convido você a dormir hoje, porque enquanto você dorme, Deus cuida de você. Não, eu durmo, irmão, eu durmo. Agora tem 2 pitbull lá na porta da frente, 2 pitbull na porta de trás. Eu tenho 5 cadeados. E eu tenho aquele cara passando direto, já tem aqui o número da polícia militar aqui. Ainda consigo dar uma cochiladazinha. Meu filho, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tu estás aqui ainda hoje porque Deus tem te guardado.
não é a tua expertise, não é a tua capacidade de se livrar, é uma promessa que está sobre você, e ninguém, nem o demônio, nem Satanás, ninguém pode destruir, porque você está debaixo da promessa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão juntamente com... Nós já temos um encontro marcado com aqueles que morreram. Temos ou não temos? Com aqueles que morreram em Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.